bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos neste domingo, dia do Senhor, neste domingo em que a palavra de Deus é anunciada para todos, nas celebrações das Santas Missas, e você participa e você aproveita para se abastecer das coisas de Deus que te ajudam a viver melhor na sua vida. Domingo é um dia de repouso, mas depois vem a semana toda cheia de atividades, cheia de compromissos, e se você não tem uma segurança espiritual, uma segurança profissional também, as coisas depois desandam. Nós precisamos de força que vem do alto. É o domingo, é o dia do Senhor, é o dia para poder a gente se abastecer. Neste mês de setembro, que nós estamos ainda nos primeiros dias, esse mês de setembro é rico de iniciativas e atividades e de desafios. O mês de setembro é o mês da Bíblia, na Igreja Católica. E nós queremos sempre deixar que a palavra de Deus nos ilumine. Este ano, o mês de setembro, tem uma importância especial. É um mês que nos prepara para as eleições. Então, eu vou falar um pouco também sobre as eleições. Qual é a posição da igreja? Muitos se perguntam, muitos querem saber. O bispo tem candidato, a igreja tem candidatos. Vamos falar nesse nosso encontro. Depois, em Caruaru, nós temos a festa da padroeira, Nossa Senhora das Dores. É padroeira da Diocese de Caruaru, mas também é uma festa que se celebra em muitos outros lugares no dia 15 de setembro. Bom, então nós vamos iniciar esse nosso encontro lembrando aquilo que a palavra de Deus nos diz neste início de mês. A palavra de Deus nos fala da ação de Jesus, de milagres, e tem uma conclusão muito interessante destas páginas do Evangelho de São Marcos. Ele fez bem todas as coisas. É isso que é importante. Olhar para Jesus como o homem completo. Ele era Deus, mas era homem também, homem completo, que sabia dialogar com as multidões, sabia se interessar das necessidades de cada pessoa, os doentes, sobretudo, as crianças, os pobres, os humilhados, mas sabia também lidar com a massa. E nós temos tantos milagres de Jesus que mostram como Jesus está atento às necessidades de todos. Por exemplo, a fome, a multiplicação dos pães, que nós podemos meditar e conhecer mais profundamente nos domingos passados. A multiplicação dos pães é aquilo que Jesus quer que seja feita nesta humanidade. Não é apenas saciar um dia, como às vezes acontece quando se aproximam as eleições. Aí tem muitas promessas, mas depois os candidatos ou os eleitos se esquecem. Mas é para criar um tipo de sociedade nova. Dai-lhes vós mesmos de comer, diz Jesus aos apóstolos. Quer dizer, vocês têm que se organizar para comer, para ter justiça, para ter paz e nada de corrupção. Por isso, o povo exclamava: Ele fez bem todas as coisas. Ele se interessou de todos. Por isso nós devemos olhar a palavra de Deus exatamente como uma luz para a nossa vida. E neste mês de setembro, mês da Bíblia, a igreja nos convida a refletir sobre um livro do Antigo Testamento, é o livro da sabedoria. A sabedoria é algo diferente da ciência. A ciência é algo super importante para a nossa vida, para a nossa história, para a humanidade. Mas a sabedoria é algo mais. A sabedoria é aquela capacidade de discernir onde é que está o bem, onde é que está a vida plena. A sabedoria é aquela capacidade de enxergar os projetos de Deus na nossa vida. Então, esse livro do Antigo Testamento vai ser meditado nas comunidades e você pode participar em qualquer comunidade da sua cidade, para comunidade, paróquia, qualquer lugar, movimento. Estudar o livro da sabedoria é entrar dentro do projeto de Deus
e deixar-se guiar para viver honestamente, para fazer o bem. Nós temos também, como já disse, neste mês, o assunto que é de todos os dias, porque as televisões, a rádio, os jornais, todos falam eleições, quem é que vai ser eleito no dia 7 de outubro, todo mundo quer se apresentar como Salvador do Brasil. Será que tem Salvador? Sim, Jesus Cristo, mas os governantes não são salvadores da pátria, são homens e mulheres que são chamados para um serviço, para uma missão. Nós celebramos também, no início de setembro, o Dia da Pátria, para lembrar também a nossa história. Então, o que significa para um cristão olhar para as eleições? Eu tenho aqui um livrinho, que é uma pequena cartilha de orientação política. E tem como título, Alegres por causa da Esperança. E o que nos diz a respeito das eleições? É importante refletir. A missão da igreja é evangelizar. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar disso. Evangelizar é anunciar a boa nova, é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Mas o evangelho tem implicações sociais. Por isso, há necessidade de ter orientações nas comunidades. Não basta ouvir os debates nas televisões ou nas emissoras de rádio. Tem que aprofundar esse tema. Há quem se pergunte por que a igreja deveria se envolver em política, publicando cartilhas, fazendo reuniões, inclusive neste mês de setembro haverá também no Santuário de Aparecida um contato, um debate com os candidatos. Por quê? Exatamente para ver se estes candidatos têm algo que eles podem oferecer ao país a partir do Evangelho. Mas escute o que está escrito nesta cartilha, que está sendo distribuída em muitas paróquias, muitas dioceses de Pernambuco e do Brasil inteiro. A igreja é comprometida com a política no sentido amplo do termo, pois a política tem a ver com a paz, a justiça e cuida da vida de uma cidade, de um povo inteiro e da comunidade. A partir do Evangelho, a igreja desenvolveu, ao longo dos seus 2000 anos de história, uma doutrina ética, que orienta o agir das pessoas, e uma doutrina social, que contempla a sociedade como um todo. Atenta ao exercício da política, a igreja é impelida a ser advogada da justiça, defensora dos pobres, diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu. Tudo isso está escrito num documento da igreja, que é conhecido como documento de Aparecida, e já de 10 anos atrás, mas é um documento fundamental para a vida da igreja. Então a igreja deseja a mobilização de todos, independentemente de partidos políticos, em vista de uma convivência pacífica, fraterna e solidária. A organização democrática, é claro, exige que tenham partidos, que tenham, assim, várias opiniões, mas a preocupação da igreja não é organizar os partidos, isso não cabe a nós. A preocupação da igreja é lembrar a todos, de centro, de direita, de esquerda, lembrar a todos que na política tem que ter ética, tem que ter capacidade moral de poder servir ao povo. Afinal, olhando para a nossa realidade, nós sabemos das crises que passamos por estes anos, as dificuldades, os pobres das periferias que são abandonados, as crianças que às vezes não têm nada para o seu futuro.
vi nestes dias esta notícia de 6 de cada 10 jovens e crianças e adolescentes vivem na pobreza. Isso é preocupante. Por isso, o interesse da igreja, a preocupação. Então você participa dos eventos da sua cidade, da sua paróquia, da sua igreja, para entender melhor em quem você irá votar, para o bem do Brasil. Não pense para o seu bem pessoal, para o bem de todo o Brasil. Nós continuaremos nos próximos domingos deste mês a refletir sobre isso. Agora gostaria de falar de um outro assunto mais interno da igreja. É a festa da padroeira de Caruaru. Como bispo de Caruaru, estou ligado a esta comunidade. E como bispo de Caruaru, eu quero dizer a todos os diocesanos que a festa não é da cidade de Caruaru, mas de toda a diocese, desde Xangrande, Gravatá, até Santa Cruz do Capibaribe, Bonito, Riacho das Almas, Taquaritinga, enfim, são 19 cidades que compõem a diocese de Caruaru. Então, neste período, de 6 a 15 de setembro, nós temos a novena e a festa de Nossa Senhora das Dores. A Catedral de Caruaru está sendo reformada, está sendo mais bonita para acolher a todos. Lembremos-nos que a festa não deve ser uma oportunidade para fazer show. Muitas vezes, em muitas festas por aí, tem show que não tem nada a ver com a festa. Vamos aproveitar para meditar, para conhecer qual foi o papel de Maria na igreja que estava nascente, Maria que está aos pés da cruz, Maria que acompanha Jesus, Maria que nos ensina a acolher a todos. Então, nós estaremos juntos na novena, no dia da festa, e no dia da festa estará conosco o Dom Fernando Panico, que foi o bispo de Crato, lá Juazeiro, onde tem muitos homens da Mãe das Dores. Com esta reflexão, com este momento, eu quero saudar a todos e dizer, estamos juntos, sempre alegres na esperança, sempre neste diálogo de vida e de otimismo. Que Deus abençoe a todos.